O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina hoje, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, o projeto de lei que isenta o imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Lula vai entregar o texto para os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, o deputado Hugo Mota, e o projeto é uma das apostas do governo para reverter a crise de popularidade e deixar marca do terceiro mandato de Lula. Para entender mais sobre esse projeto e as expectativas de aprovação, a gente chama a Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo em Brasília. Oi, Fran, bom dia. Ei, Dani, bom dia para você, um bom dia também para todo mundo que nos acompanha. Fran, o que a gente tem aí desse projeto e quais que são essas expectativas e o que falta para ele sair do papel? Pois é, Dani, esse projeto de lei, né, inicialmente estava se falando até de uma medida provisória, mas vai ser um projeto de lei, atende a uma promessa de campanha feita ainda pelo presidente Lula e é considerada, digamos, que a principal proposta econômica do governo neste semestre, algo que o governo quer fazer justamente também para reverter aí a popularidade, mas hoje já se tem a isenção, né, justamente para quem ganha até R$2.824, só que com a atualização do salário mínimo esse valor deve crescer, ficar ali por volta de R$3.000. Agora o governo Lula quer ampliar essa isenção para até R$5.000, isso a partir do ano que vem. Hoje vai ter essa cerimônia, como você disse, no Palácio do Planalto, onde o presidente vai aí assinar esse projeto, que vai começar a tramitar na Câmara dos Deputados e aí depois segue para o Senado. Detalhes sobre esse texto ainda a gente vai conhecer melhor um pouco mais tarde nessa cerimônia que está marcada para acontecer 11h30, mas o que já foi dito pela equipe econômica, por exemplo, é que essa proposta ela vai atingir cerca de 10 milhões de contribuintes. Então, juntando quem já tem essa isenção hoje, se essa medida for aprovada aí, vai chegar a 26 milhões de pessoas com isenção no imposto de renda. O que isso acontece na prática? Na prática acontece que com essa isenção, ali na hora de receber o salário, a pessoa vai receber um valor líquido maior do que ela recebe atualmente. Agora, um outro detalhe que também está nessa proposta, mas a gente vai conhecer outros detalhes daqui a pouquinho, é justamente que também deve ter um desconto aí nessa isenção para quem ganha entre R$5.000 e R$7.500, e vai ser um desconto progressivo também. Então, essa é como eu disse, né, a principal proposta aí do governo para esse semestre, uma proposta que depende ainda, é importante a gente ressaltar, tanto da aprovação da Câmara e do Senado, então ainda está passível de mudanças, mas o governo quer, de certa forma, fazer esse gesto hoje ao lado de Alcolumbre, que é o presidente do Senado, Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, e de outras lideranças também do Centrão. Essa amarração, né, para isso acontecer, e como você disse, isso é uma promessa de campanha do governo Lula, de trazer essa isenção para essas pessoas que ganham até R$5.000, mas existe uma contrapartida, né? O governo deixa de arrecadar e por isso esse projeto tem que passar pelo Congresso, porque existe a necessidade, pela lei, de se fazer uma compensação desse déficit que acaba deixando, dessa falta que acaba fazendo na arrecadação. A expectativa é de se taxar rendimentos maiores, né, Fran? Nem necessariamente salários. Exato. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a adiantar que o valor de renúncia em 2026, caso esse texto seja aprovado na Câmara e no Senado, vai ser de R$27 bilhões aos cofres públicos, ou seja, o governo abre mão dessa arrecadação. Em contrapartida, o que o governo quer fazer? Cumprir com uma outra campanha, com uma outra promessa de campanha de Lula, que é uma taxação dos super ricos. Então, o governo mantém esse discurso e quer isso, aí fazendo um parênteses, esse é um dos pontos que deve ter mais discussão e pode travar, talvez, a aprovação dessa proposta pelo Congresso Nacional, porque é o seguinte, é a criação de um imposto mínimo para quem tem renda de até R$50.000 por mês, ou seja, R$600.000 por ano. E aí, chegando na alíquota de 10%. Então, e basicamente também, essa tributação vai considerar
outros ganhos que as pessoas têm, como, por exemplo, dividendos, que hoje é para pessoa jurídica, então também isso entraria nessa conta. Então, vamos lá. Hoje o imposto de renda está aí 27,5, né, por mês ali no contra-cheque. Quem recebe mais de 50 mil vai ter um percentual a mais que vai chegar até 10%. Chega a 10% se a pessoa tiver um rendimento de 1,2 milhão de reais por ano. Então, o governo quer fazer isso. Então, vai ser um acréscimo. Então, vamos lá. A pessoa recebe valor X, então 27,5 mais 3%. Essa alíquota ela vai crescendo gradativamente. Há o cálculo do Ministério da Fazenda e que isso atingiria cerca de 140 mil pessoas. Então, é um dos caminhos que o governo busca essa compensação, mas aí tem essa trava e tem essa... O que economistas também estão dizendo é que pode acontecer também uma questão de sonegação de imposto, deixar de declarar determinadas coisas ou declarar internacionalmente. Então, assim, há várias questões ainda relacionadas a isso e é um dos entraves, digamos, que pode ter aí, que o governo vai precisar negociar mais com o Congresso Nacional. Só para a gente esclarecer aqui um ponto importante, é que hoje a alíquota máxima do imposto de renda é de 27,5%, mas que ela já passa a valer para pessoas que ganham a partir de R$ 4.664. Então, uma parcela da população que tem esse salário de R$ 4.000, né, pouco mais de quase R$ 5.000 ali, né, 4.664, ela paga a mesma alíquota de uma pessoa que tem um salário que tem esse rendimento de 50 mil. Então, assim, né, para quem ganha esses R$ 4.600, essa dedução, né, de 27,5% é uma parcela muito maior do salário e é uma diferença muito maior que ele faz do que para quem ganha tem um rendimento maior, né? Acho que é importante deixar isso claro, que hoje existe essa disparidade, né, Fran? Eu acho que a gente pode chamar assim, é um ponto de crítica de muitas pessoas, enfim, de ser uma alíquota uma alíquota igual para rendimentos a partir de um valor que é relativamente baixo, que é R$ 4.664, que tem muitos brasileiros assalariados aí que têm um rendimento desse, pequenos empresários, enfim, que acabam tendo que pagar uma alíquota aí do mesmo valor que uma pessoa que tem uma renda aí 10 vezes maior. Fran, e aí a gente fala sobre a questão da aposta, né, com essa crítica que já existe há muito tempo sobre o imposto de renda, enfim, sobre a faixa de isenção. Essa é uma aposta do governo que vem mesmo da promessa de campanha para que a isenção do imposto de renda para até R$ 5.000 seja uma marca de Lula 3, né? Isso é a principal medida econômica do governo pensando nesse semestre, e um governo que tem enfrentado aí uma baixa na popularidade, não só do governo, como também do próprio presidente Lula. Recentemente teve a questão do PIX, tem essa questão do preço dos alimentos também. Então o governo tenta reverter, puxando exatamente para esse lado econômico, que é o lado, o bolso, né, onde realmente importa ali para as pessoas no dia a dia. E aí, essa medida começando a valer seria justamente em 2026, que é um ano de campanha eleitoral, então que é um ano prioritário, seja para a reeleição do Lula ou para o próprio governo do PT mesmo. Então a ideia é juntar essa questão do imposto de renda com outras medidas que vamos lembrar que já estão sendo aplicadas. Então, a gente teve recentemente a questão da facilitação do crédito consignado para que as pessoas consigam fazer essa contratação por uma plataforma única. Teve também a questão da liberação do saque retido do FGTS, tem a questão do pé de meia. O governo também está planejando mudanças no Minha Casa e Minha Vida. O Lula também disse recentemente que quer criar um programa para que as pessoas possam reformar as suas casas. Em contrapartida, então, tem isso da área econômica, enquanto o governo também está buscando, por exemplo, lançar algumas medidas relacionadas à área da saúde, com a chegada de Alexandre Padilha. Então, nesse momento, o governo quer justamente atingir essas áreas sociais e, mais do que isso, fazer como foi feito no Lula 1, Lula 2, até mesmo no governo de oposição, no governo de Bolsonaro, que é o quê? Injetar mais dinheiro para que as pessoas tenham essa sensação de um poder de compra maior. E o governo tem uma outra aposta relacionada a isso, é que há uma
uma expectativa, a gente já mostrou aqui, né, do governo, justamente de que o preço dos alimentos comece a cair ali em junho, julho, que é como quando a safra vai estar estabilizada, junto também com outras medidas que o governo está tentando atuar em relação a zerar a importação de alguns alimentos, mas que a gente mostrou também que na cesta básica, a maioria desses alimentos, o Brasil já é um grande produtor. Então, assim, é basicamente atingir na questão do dinheiro, do que está ali na sua carteira. Então, o governo tenta isso para tentar aí alavancar a popularidade, claro, pensando em 2026. Bom, como você disse, Fran, essa cerimônia está marcada para hoje 11h30 no Palácio do Planalto. A nossa equipe de Brasília vai acompanhar tudo de perto e trazer as informações para vocês aqui no Canal Tempo, no portal. Então, fique de olho e a gente continua acompanhando todo esse desenrolar.